Oi pessoal, boa noite prof, espero que estejam todos bem. Hoje eu e meu lindo grupo, que se compõe de eu mesma, essa que vos fala, Thalia Neuhaus, a Sara Marinho, o Paulo Sestren, o Will Rosa e a Inaê Alebrandt, nós iremos falar sobre a teoria bioecológica de Uri Bronfenbrenner, junto com os seus principais conceitos. Uri Bronfenbrenner foi um psicólogo conhecido por desenvolver a teoria dos sistemas bioecológicos. Ele nasceu em Moscou, na Rússia, no dia 29 de abril de 1917 e morreu aos 88 anos em 2005. Com 6 anos, se mudou para os Estados Unidos com a família por causa do trabalho de seu pai, como diretor de pesquisa no Instituto de Nova York para pessoas com deficiências intelectuais. Bronfenbrenner se formou em Psicologia e Música na Universidade de Cornell em 1938, com uma pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento na Universidade de Harvard e recebeu um doutorado na mesma área em 1942 na Universidade de Michigan. Vários anos depois de concluir seus estudos e durante a Segunda Guerra Mundial, o Bronfenbrenner serviu como psicólogo nas Forças Armadas do Exército dos Estados Unidos. Depois de trabalhar no Exército, ele lecionou em diferentes universidades sobre psicologia, desenvolvimento humano e estudos de família, entre outros tópicos. Foi a partir disso que Bronfenbrenner participou de maneira importante do desenho de programas, onde conseguiu traduzir teorias sobre desenvolvimento psicológico em uma linguagem operacional, especificamente na área de desenvolvimento infantil e nos setores socioeconômicos de baixa renda nos Estados Unidos. E então, o Bronfenbrenner trouxe uma nova perspectiva teórica para a pesquisa do desenvolvimento humano. E ela é definida por ele como uma mudança duradoura na maneira pela qual uma pessoa percebe e lida com o seu próprio ambiente. Gente, se isso não é uma coisa linda, não é mesmo? E uma das grandes questões dela é que é uma teoria muito descritiva. Ela não explica o porquê que tal comportamento ocorre, mas ele consegue descrever muito bem como que o desenvolvimento acontece. Apesar de grande parte das suas hipóteses propostas serem apenas deduções, o Uri traduz ideias em termos operacionais. Então, primeiro, ele procurou encontrar estudos que mostrassem os temas discutidos através da omissão ou da demonstração, pontuando o que os investigadores poderiam ter feito também. Segundo, ele se baseou em investigações já realizadas, mostrando a maneira que os resultados poderiam ser esclarecidos pelas proposições ou conceitos da estrutura teórica. E terceiro, ao não encontrar nenhuma pesquisa que se encaixasse na proposta, o Uri inventava estudos que acreditava nunca terem sido realizados, mas que poderiam ser. Então, através das obras dá para ver muito que ele tinha esse fascínio em ir até lugares que outras pessoas ainda não foram, realmente inventar estudos que ainda as pessoas não tinham tido a ideia de realmente ir até tão longe. E o Uri Bronfenbrenner também procurava utilizar mais pesquisas que fossem realizadas em vários ambientes diferentes, como casa, escola, acampamento, escritório e afins, outros, comparando também com contextos sociais mais amplos, como é o caso dos grupos étnicos, classes sociais, religiosos e sociedades totais. E também ele não focava apenas em bebês e pré-escolares, como normalmente são realizadas, as investigações, mas também se baseando em várias faixas etárias, desde a fase do indivíduo como bebê até a extensão de sua vida. O desenvolvimento humano é um produto da interação entre o organismo humano em crescimento e seu meio ambiente. O ambiente ecológico é entendido como uma série de estruturas encaixadas uma dentro da outra, como aquelas bonecas russas. Os ambientes são analisados na forma de sistemas e as relações entre eles são tão importantes para o desenvolvimento quanto os eventos que acontecem em um determinado ambiente. A pessoa em desenvolvimento não é uma tábula rasa que sofre influência do meio ambiente,
mas sim uma entidade em crescimento que, aos poucos, entra no meio em que vive e o reestrutura. A interação entre o meio ambiente e a pessoa é bidirecional, caracterizada por reciprocidade. Ou seja, o ambiente influencia a pessoa e a pessoa influencia o ambiente. Como eu falei antes, o meio ambiente ecológico é como uma série de estruturas encaixadas uma dentro da outra. Essas estruturas são chamadas de micro, meso, exo, macro e cronossistema. Nós temos, então, o microsistema, que se refere às instituições e grupos que mais imediata e diretamente impactam o desenvolvimento da pessoa, onde ela participa bem ativamente. Embora possam existir muitas possibilidades diferentes, geralmente incluem a família e a escola, instituições religiosas, vizinhança e etc. Após, nós temos então o mesosistema ou mesosistema, que consiste na relação entre dois ou mais ambientes, onde a pessoa em desenvolvimento participa ativamente, ou seja, um sistema de microsistemas. Por exemplo, entre a família e os professores, que seria ali o caso, reunião de pais e mestres, se reúnem dois microsistemas. Por sequência, nós temos o exosistema, que se refere a ambientes que não envolvem a pessoa em desenvolvimento. Por exemplo, no caso da criança, pode ser o trabalho dos pais, que afeta o modo de pensar, o tempo livre, nível de estresse, etc., dos pais, e consequentemente os da criança, porém, de uma forma, terceirizada. Portanto, tem um impacto indireto na vida da criança. O macrosistema envolve o contexto social mais amplo, a cultura em que a criança está inserida, e os contextos culturais eles podem diferir com base na localização geográfica, status socioeconômico também e etnia também. Os membros de um grupo cultural geralmente compartilham uma identidade, herança e valores comuns. Os macrosistemas eles evoluem ao longo do tempo e de geração em geração. Falando agora do cronossistema, ele foi incluído em versões posteriores da teoria. É a passagem do tempo no desenvolvimento. O cronossistema é representado através da estabilidade ou mudança na relação entre os outros sistemas ao longo do tempo. Um exemplo disso é se a pessoa se muda de país. O ambiente mudou, então as relações também vão ser alteradas ao longo do tempo. Então, consiste no padrão de eventos e transições ambientais ao longo da vida, bem como na mudança de circunstâncias socio-históricas. Uma sociedade que tentou colocar em prática a teoria do Bronfenbrenner foi a Finlândia. O sistema educacional de lá, que é o melhor do mundo atualmente, está muito baseado nas ideias dele, de que os elementos que atuam no desenvolvimento infantil estão todos interligados de alguma maneira. A criança influencia e é influenciada. Para o sistema finlandês, esses diferentes sistemas atuando sobre a criança precisam estar em conjunto com o desenvolvimento. Todos os sistemas estão envolvidos no desenvolvimento dos indivíduos. Então, eu preciso entender que desde a cultura, desde a lei, até o trabalho dos pais, até a interação entre a escola e a família, a própria escola e a família, tudo isso faz parte do sistema educacional. Então, se eu quero que os pais participem da educação, eu preciso dar tempo para isso. Eu preciso que eles trabalhem menos. Se eu quero que essas crianças tenham um desenvolvimento pleno, eu preciso que um exosistema, tipo a família e a escola, conversem. Para o Bronfenbrenner, a sociedade é o motor do desenvolvimento infantil. Então, tem um indivíduo biológico no sistema dele, mas todos esses outros sistemas ecológicos estão pressionando o indivíduo. Eles são moldados pela sociedade. Então, essa sociedade que ele diz, esse contexto cultural que a sociedade está criada, é o que vai ser o motor do desenvolvimento infantil. A ideia de cronossistema dele é:
eu tenho tempos diferentes. Eu tô vendo o que acontece entre o indivíduo e o ambiente dele ao longo do tempo. O que muda e o que não muda entre essa pessoa e o ambiente que ela está inserida é o que importa para o Bronfenbrenner. Como essa pessoa interage, como é essa interação entre o indivíduo e a família, o indivíduo e a comunidade religiosa, o indivíduo e o trabalho. É isso que vai dizer o que é o desenvolvimento. Ou seja, para ele, o desenvolvimento não acaba nunca. O tempo inteiro você está interagindo. Para o Bronfenbrenner, você não vai parar de interagir, você não consegue se isolar da sociedade completamente. E também essa interação da sociedade é o mais fundamental. A particularidade do Bronfenbrenner é de eu conseguir colocar dentro de uma mesma teoria todas as variáveis que influenciam o desenvolvimento. E nós temos outra questão, que é quanto a padrões de desenvolvimento de determinada cultura, que talvez não se apliquem em outras culturas, ou em outro contexto, em outra realidade. Ou seja, a teoria do Bronfenbrenner nos leva a concluir que a pessoa não vai ser um mero resultado de um desenvolvimento pré-estabelecido, mas sim um indivíduo capaz de moldar esse desenvolvimento, principalmente através das suas características, tanto as biológicas quanto as psicológicas, nos seus talentos, seus defeitos e de sua personalidade. E tudo isso sem esquecer do componente social. Agradecemos a todos, esse foi o nosso trabalho sobre a teoria bioecológica de Uri Bronfenbrenner.